Salve, Ciganão, Cléo, o Magnão. Vamos ver aqui. Tudo bem, Vitória? Matheus. E a turma vai entrando. Vamos fazer. Você tá na fila aí, queridão. Temos que fazer. Ô, chefe, estamos de Marcelo. espelho, todo mundo de Men's in Black, né? Olha só. E aí, Jean, o homem da ilustração espetacular. Oi, Marcelo. Tudo bem, queridão? Como Tudo é que estão bem? as coisas aí? Tudo jóia? Tudo jóia. Tudo ótimo. Deixa eu tirar meu óculos aqui, senão Eu também. brilha tudo, que Tá daí horrível. complexo. E aí, como estão as coisas em São José Ah, dos Campos? tudo bem, cara. É? A gente continua em home office, né? Aham. Mas hoje eu dei um pulo aqui no estúdio para participar da live, porque meus livros estão aqui, né? E como a gente vai falar de livros também, aí pode rolar de eu pegar algum aqui para mostrar e tudo. Ficar mais Espetacular. prático. Esse aí é Ah, o seu parque de diversões, né? Tem É, o acervo de miniaturas e etc, e mais a coleção, né? Isso é é, espetacular. é o meu habitat. Putz, me dá uma inspirada, né, meu? Fazia tempo que eu não ia pro meu aqui, que fica 20 metros da minha casa. Cara, mas aí eu falo, uau, olha que descoberta. Eu tenho isso, né? Você fala, putz, na É. verdade você não percebe no dia a dia, né? Na Mas é verdade, legal. aqui no estúdio eu fui construindo uma biblioteca ao meu redor, né? Então agora eu já não sei mais se é escritório de design, se é uma biblioteca, se é um sebo, sabe? Meu, é um tudo, é multimídia, isso é importante. Mas, eu me sinto bem assim, Tá nessa certo. confusão. Esse ambiente é para os fortes, né? E todo mundo É, fala, ah, não, sim. sucata. Ah, que sucata, É, sai fora, né, meu? é. São Somos, relatos da nossa vida histórica, né? é, Ah, somos, somos raiz, né? total, né? Somos digitais, mas somos roots também, né? Cara, Isso aí. muito feliz de bater papo com você aí, que você é um cara que eu admiro muito, sou seu fã. Obrigado. E tá no hall, né, dos meus brothers hoje. Que bacana, fico muito feliz. E vamos trocar uma ideia, né, sobre Vamos. design, literatura e o nosso saudoso Monteiro Lobato, né? Que muita Vamos. gente, ah, quem é? Quem é esse cara aí, né? Quem é esse cara? Tivemos É. o grande prazer de estar, né, super imerso no criar dele aí, né? É. Então, conta Eu, um pouco aí. na verdade, Marcelo, você sabe, o tema que eu escolhi para falar hoje sobre um livro do Lobato, que foi lançado em 1942, em plena Segunda Guerra, ele tem muito a ver com o nosso momento. E também eu vou começar falando de design. Ótimo. Uma coisa interessante é que quem levantou essa lebre, quem lançou uma luz sobre a conexão desse livro com o momento atual foi a nossa querida Marisa Lajolo, né? A, a, a maior lobatóloga que temos, assim, Lobatólogo. e uma grande inspiração sempre. Se a Marisa Que estiver bacana. online, vai aqui um grande abraço para ela. Pô, E, bem, vamos começar falando de design. Daqui a daqui a 2 anos, faz 30 anos, né, de Magno Studio aqui em São José dos Campos. já faz tudo isso? 30 anos, vai fazer 30 anos aqui Pô, aliás, ano que vem faz 30 anos olha aqui em só. São José. E é engraçado que, por exemplo, né? Por que que eu chamo os brothers, né? Como é que eles entraram na minha vida? Eu não sei se você vai lembrar. Ah, Eu era estagiário de hum, uma escola, lá de um estúdio e tal, e eu falei, pô, eu quero mexer com design. Falar em design em São José dos Campos, quem tá fazendo essa porcaria, né? O que que é isso? O que que é aquilo? Caí na frente, lá no estúdio, Magno Estúdio, lá na
próximo ao... Putz, Na como é que Vila era aquela... Rubi. Na Vila Rubi. Vila Rubi. Foi a Aham. primeira vez que eu vi um Macintosh maravilhoso na minha frente. Eu falei, aqui que eu quero morar, né? Mas você me deu uma esnobada. Eu falei, filho da mãe, cara, esse cara é cabuloso. Você tava fazendo, sabe o quê? Olha que legal. Ah, ah, Fascinante, assim. A ah, ilustração da Coop, a vaquinha da Coop, né? ah, E aham, mexendo no design, eu falava, puta, que legal, é isso que eu quero para a vida. Beleza. é. Depois, anos depois, o Sesc monta um projeto bacanão para discutir design. No primeiro semestre, discutindo design gráfico, né? Trazendo os figuraças, se eu não me engano, o Volner abriu e batendo papo, você com a tua exposição, né? O Magno Uhum. Studio ali Era, expondo. o nome da E eu no segundo exposição semestre. era. Eu me lembro o nome da minha exposição era Design e Artes Práticas. Artes Práticas. Exato. Porque Lembra? o Oswaldo, que era que era o curador da exposição, ele viu alguns trabalhos Oswaldão. meus, ele viu alguns trabalhos meus de artes plásticas, assim, remanescentes ainda do meu curso de artes plásticas, né, que eu fiz na Escola Guinhara, em Belo Horizonte. E aí ele ficou surpreso que ele viu muita relação entre o meu trabalho de artes plásticas e algumas soluções gráficas que eu empregava no Sesc, sabe? Ele falou, Magno, vamos fazer uma exposição mostrando essa relação e tudo. E aí teve a coincidência da sua exposição também, né? Nessa época. Rolou no segundo semestre, né? Então nós discutimos design em alto estilo. E isso foi acho que 90 e poucos. Foi bem Sim. lá, Ah, 90 e poucos. Foi antes até da é, faculdade, 90, 91, por aí. por E aí. aí ninguém falava de design autoral, né? Fiz uma exposição de sapato, maluca lá, que hoje Sim. essas peças Aham. foram para o Museu Virtual do em Haia, junto com o Labotan. Eu falei, porra, Aliás, os eu caras tenho, viram, hein? aliás, eu tenho um sapato desses, né? Que É você me mesmo? agraciou. Sim, está Olha só. guardado. Eu Então tá tenho um bem sapato cuidado no teu desses. acervo, né? Sim, Que sim. fascinante. E aí, Então, putz, eu fiquei super feliz que, pô, foi. Sesc foi onde eu debutei também, né? E, pô, é um aham, super cliente teu que você está acompanhando há um uhum, tempão. E daqui a pouco estamos lá produzindo junto, né? Pronto, aí pois é. consagrou. É, Depois disso, ficou muita coisa aham, junto, né? Voltando aqui dando uma coisa contemporânea, uma visão do momento do design e também das marcas, né? Que eu vim cada vez mais me especializando em marcas, desde a criação do nome até a identidade visual, até brand book, igual o brand book que nós fizemos para os pães Puma, né? E então a pergunta que vale 1 milhão hoje é como será o comportamento do consumidor no pós-pandemia? Né? O comportamento do consumidor, o comportamento das marcas, a sociedade de um modo geral. Há muitas previsões, né? Cada um acha uma coisa, acha assim que vamos ficar mais solidários, que vamos ficar mais dando menos valor ao consumismo e tal. Eu, no momento Será? agora, eu estou trabalhando num grande projeto de redesenho de toda a linha de embalagens de uma grande empresa de alimentos. Então, estou fazendo todo o redesenho da embalagem, começando inclusive pelo redesenho da marca. E eu tenho estudado muitos, eu tenho lido muitos os escritórios de tendências, né, os especializados em tendências, para entender um pouco isso. E eu vejo coisas que vêm desde assim, o Deu uma cortada aí? consumidor ele vai querer uma relação cada vez mais transparente com as marcas. Oi? E deu Alô? uma pipocada. Vai lá, tamo lá, agora Sim. deu. Estabilizou de novo. Tô, perfeito, vamos lá. Então, eu estava dizendo que os escritórios de tendência eles vão desde a previsão de que o consumidor pós-pandemia ele vai querer cada vez mais relação transparente com as marcas, mais confiança, cada vez mais preocupado se a marca do seu produto está envolvida com a questão social, com a questão ecológica, importantíssimo. E essa transparência
refletir, inclusive, na própria embalagem, né? Embalagens menos poluídas e tudo. Este é um aspecto da visão. Tem um outro escritório de tendências que diz exatamente o oposto. Ele diz, ele diz que a Para tendência... deixar maluco, né? Para deixar loucão, sim, assim, né? Sim. Diz que a tendência será o maximalismo. Né? Tem um Que minimalismo isso, e diz que vai ser o maximalismo. Ou seja, a argumentação também faz sentido. Ou seja, é uma recessão, vem aí uma recessão mundial, todo mundo sem dinheiro, e o consumidor vai querer uma certa ostentação no produto, sabe? Vai sentir falta de consumir, ele não tem dinheiro para consumir artigos de luxo, mas tem dinheiro para comprar, por exemplo, uma camiseta Hering, que é barata, mas ela pode ter bordados, pode parecer uma grife, né? Então, esse é o maximalismo. Eu leio essas tendências, né? Ó, estão comentando, dá uma melhorada no áudio aí, ou mais perto, que está baixo. O pessoal não está entendendo o que está falando. Melhorou? Tua voz, eu acho que está meio baixo aí, você está falando mais longe do microfone. Não, eu tô com fone normal aqui de ouvido. Bem, vamos lá, então vamos embora. Bem, então eu vou falar mais alto. Melhorou? Exato. Pessoal, melhorou isso? Alguém dá o toque aí se melhorou, por favor. Bem, e aí, Marcelo, eu leio essas tendências por dever de ofício, sabe? Eu, no fundo, sou cético quanto a essas mudanças. O mundo pós-pandemia, não sei o que e tal. Uma coisa muito interessante que eu vi a respeito é sobre o... obrigado, disseram aí que está ótimo agora. É sobre uma frase que o Marco Antônio Villa, o professor de história... polêmico. Eu ouço ele todo dia no blog dele no YouTube. Eu acho que ele mora aqui perto. Eu quase atropelei ele, assim. Estava entrando na garagem, que eu olho era ele. Falei, uau. Então, eu não sei, eu acho que foi ele que disse. Ele disse o seguinte, e aí a gente começa a gente vai chegar na chave do tamanho. Ele disse o seguinte, que depois da Segunda Guerra, depois que passou a Segunda Guerra, foi aquela desgraça total, mundial, veio o mundo pós-guerra. E todo mundo pensou, o que seria um mundo pós-guerra? O mundo pós-guerra vai ser, ninguém vai querer violência, o mundo vai ser mais pacífico, não vamos mais ser armamentistas. Bem, foi isso que aconteceu, né? Total. Estamos aí com a população se armando e um presidente armamentista, né? Depois teve a corrida armamentista, a corrida nuclear. Então, a gente fica imaginando essas coisas pós-pandemia, mas pode não ser nada disso. O mundo pode continuar, as pessoas podem se transformar. Né? Eu vi uma de um flashback, assim, que eu falei, estamos vivendo, um professor falando que estamos no auge da década de 60, onde temos a corrida ao foguete, né? Novamente, ao Apolo 13 ali e tal, e o povo se totalmente quebrando tudo e se manifestando contra o racismo na época lá. Sei. Alguma coisa similar, né? Pô, lançamos o foguetão nessa semana, né? Uma quebradeira lá. Então, você vê que tem os flashbacks, né? Então, não sei se dá para ter muito os futurólogos assim, como é que vão lançar, né? Então, mas e aí falando de Segunda Guerra e pulando para o nosso momento atual, né, de pandemia, eu escolhi esse tema da palestra, do nosso encontro, que é o tema principal aqui, que é o livro A Chave do Tamanho, sabe? Que o Monteiro Lobato lançou em 1942, em plena Segunda Guerra. A guerra estava no pico, assim, Hitler, em 1941, Hitler já tinha chegado até a Rússia, já tinha invadido diversos países, enfim, estava no auge da guerra. E para o Lobato, especialmente,
era um ano em que ele já tinha passado também muitos desgostos, entendeu? Já tinha brigado com o governo por causa da campanha do petróleo, tinha dado tudo errado. Ele teve a grande perda de perder um filho, já tinha perdido um filho. Ele teve dois filhos homens. Já tinha perdido um filho, e daí, um ano, me parece, ele ia perder o segundo filho. Então, o Lobato, ele já era um escritor consagrado, mas já não tinha nenhuma paciência com a humanidade, sabe? Ele ficou muito Nervoso. cético. Ele ficou muito cético e muito intransigente com muitas coisas, sabe? Ele era um gênio e não tinha mais paciência para muitas coisas. Então, Conversa com a minha mãe. e a guerra acontecendo. Ele lança esse livro em que, A Chave do Tamanho, em que a guerra, a história do livro, ela é contemporânea à guerra. Tanto que, logo no início do livro, o Pedrinho está lendo os jornais, e comenta sobre a guerra, sobre as invasões, sobre os bombardeios a Londres e tudo. E aí, ele comentando, a Dona Benta fala uma coisa extraordinária. O Lobato põe uma fala na Dona Benta extraordinária, que é muito contemporânea. Aliás, esse livro todo é muito contemporâneo, igual você vai ver. Eu anotei aqui porque eu tenho que ler. A Dona Benta, ela diz assim, que quando ela ouve as notícias da guerra, ela fala assim: a humanidade forma um corpo só. Cada país é um membro desse corpo, como cada dedo, cada unha, cada mão, cada braço ou perna faz parte do nosso corpo. Uma bomba que cai numa casa de Londres e mata uma vovó de lá, como eu, e fere uma menina como você, narizinho, né? Ou deixa aleijado um Pedrinho de lá, me dói tanto como se caísse aqui. Olha só. Isso é de arrepiar, né, cara? Compaixão. E que atualidade, né? Total. A nossa temática hoje mesmo essa coisa da gente usar máscara, né? Estou cuidando de mim, estou cuidando de você, né? Do outro, a regra áurea, né? Então, a Emília, ela fica muito, muito preocupada com isso, com a guerra, né? E essa fala da Dona Benta toca muito a Emília. Uma coisa interessante, eu abri um parênteses aqui. Nesse livro, a Emília é quando a Emília vira gente, sabe? Nesse livro, ela vira mesmo gente. Na introdução do livro, fala que a Emília foi evoluindo insensivelmente, passou de boneca a gente de verdade, conservando o tamanho inicial, 40 centímetros de altura. Ela virou gente também. Foi muito estratégico o Lobato ter colocado ela como gente, porque a gente vai ver que a chave do tamanho só funciona para pessoas, não funciona nas coisas e nos bichos. Então, para que o enredo funcione, é importante que a Emília seja gente. E ela vai continuar, gente, até 1944, nos dois trabalhos de Hércules. Bem, a Emília preocupada com aquilo que a Dona Benta falou, aborrecida, e falou assim que alguém tinha ligado a chave da guerra, sabe? E que precisava desligar a chave da guerra. Desligar. Aquela chave, Marcelo, a chave... Desliga. Desliga a pandemia aí que eu quero passar. Né? Sabe aquela chave antiga de energia? Você pode falar melhor que eu. De energia. Aquela chave energia, o disjuntor, né? Disjuntor, isso. Disjuntor. Então, a Emília falou que precisava de desligar esse disjuntor, né? A chave da guerra. E ela fala assim, mas alguém precisa desligar, mas quem sabe onde fica a chave da guerra? Né? E aí ela usa um pó de pirlim-pim-pim avançadíssimo que o Visconde
É o mesmo que a Disney usa pro Mickey, né? Você vê como é que estão as similaridades, né? Sim. Mas olha, abrindo um outro parênteses, o pó de pirlim-pim-pim, ele não foi invenção nem de Lobato, nem da Disney. Eu pesquisei o pó de pirlim-pim-pim para um texto que eu fiz para a Globo. O pó de pirlim-pim-pim, na verdade, tem relatos dele em shows de mágica e tudo, desde o século XIX, sabe? É mesmo? Então o pó de pirlim-pim-pim vem desde o século XIX. Que legal. Nós conhecemos ele através do Lobato, né? Mas o fato é que o Visconde, que é um personagem que eu adoro, amigos meus mais conhecidos aí vai saber por quê. Mas entenderão. O Visconde, ele inventa um novo pó de pirlim-pim-pim, mas incrementado, sabe? Então a Emília rouba aí esse pó de pirlim-pim-pim do Visconde e vai até a casa das Chaves. Olha que loucura. É uma coisa surrealista mesmo, cara, a descrição que o Lobato faz, sabe? Ela chegando na casa das Chaves. Então ela olha aquela infinidade de chaves, sabe? Alinhadas e tal. Imagina. Cara, só que tinha um problema. As chaves todas iguais. Não tinha etiqueta. Para facilitar a vida dela, né? Olha que arquiteto, Marcelo, que projetou isso. Sem nenhuma etiqueta, cara. Não é não? Pô, e agora, né? Qual que é a chave da guerra? E aí ela falou, bem, eu vou fazer o seguinte, conforme o Visconde faz, é por tentativa e erro. Caramba, que trabalheira, né? Aí ela fala, bem, eu vou tentar uma chave e vou tentando até chegar à chave da guerra. Bem, então ela pula lá, ela vai com um grãozinho, um pouquinho do pó de pirlim-pim, da altura, cai na chave e desliga a chave. Ela desliga a chave do tamanho. Olha só. Então, imediatamente, ela cai assim no meio de um monte de roupa em cima de uma caixa de fósforo. Ela tinha de 40 centímetros, acho que ela passa a ter 4 centímetros. Ela fica minúscula mesmo. E aí, no primeiro momento, ela acha que as coisas cresceram, né? Mas depois ela percebe que não, que deve ser ela que encolheu. E ela não consegue mais, como ela é muito pequenininha agora, ela não tem mais força nem altura para religar a chave. Então ela... e aí, deixa eu tomar água. Tá interessante aí, tá? Vocês estão... Pô, massa, tá muito legal. Uma coisa, velho, que né, tipo, você sai do design, vamos chamar de gráfico, embalagem, branding, você faz super bem. Por que do interesse do Lobato? Você tem uma bela coleção, né? Sim. E aí você fala com... Pô, é tão legal que... Esse teu acervo, né? Eu vou falar desse acervo e dessa coleção, Marcelo, depois que eu acabar aqui o relato aqui da chave. Vai lá, então vai. Porque tem muita atualidade aqui, sabe? Por isso que eu faço questão de prosseguir aqui, porque tem coisas muito surpreendentes. Ela fala, então, que a situação é tão nova, ela percebe que a situação agora era tão nova que as suas velhas ideias não serviam mais. Olha que barato isso. A situação é tão nova que ela percebe logo que as velhas ideias não serviam mais. E ela reflete o seguinte, que antes o leão representava um perigo, né? Mas que agora o leão não representa perigo algum. O que representa perigo é o pintinho Sura, lá do quintal da tia Anastácia. É o pintinho agora que representa perigo. Porque cata inseto, entendeu? Então ela fala, pô, então agora não é o leão, é o pintinho, o beija-flor. Tem problema com o beija-flor lá, sabe? Que pega... Não tá em risco, né? Então ela percebe uma outra, ela entende que precisa agora de um outro approach da realidade. E ela vai até a casa, e ela vai correr o mundo para ver, né, o que tinha acontecido com as pessoas. Ela chega na casa do Major Apolinário. O Lobato sempre teve uma predileção de espezinhar os poderosos, sabe? Ele de desempoderá-los.
Ele sempre gostou disso. E aí, a Emília chega até olha que interessante, cara. Ela chega até a casa do Major Apolinário, que era o prefeito. Então, estava o prefeito Major Apolinário, a esposa dele, a criada e duas crianças. E aí, ela explica para eles que o mundo tinha mudado, que eles estavam achando que as coisas tinham crescido. Ela falou, não, somos nós que somos pequenos. E falou para eles, olha, vocês têm um gatinho, né? O nome do gatinho era Manhoso, eu acho. E falou assim, olha, cuidado com o gatinho, porque ele é um inimigo agora. Eles falaram, não, que isso? Que isso? Ele é mansinho, ele vai reconhecer a gente. Não tem perigo algum. Nisso o gato mia e vem. Aí a Emília só teve tempo de salvar as duas crianças e o Major Apolinário, mais a mulher e tudo, fazendo pro bichano, fazendo mimimi. E olha, cara, o que o Lobato faz no livro infantil. O gatinho come o Major Apolinário, O Major. a mulher e a empregada. Que esgrilo, olha só. Você vê como que o Lobato não tinha mais paciência para burrice, cara. Ele não tinha mais paciência para burrice. Então o gatinho come e a Emília lamenta, né, que isso tenha acontecido. Ela fala assim, olha, eu lamento, mas quem pode com a burrice de certas criaturas? Nossa. Marcelo, quem pode, cara? Na situação quem pode com a burrice de certas criaturas? Meu Deus. Não, e você vê que... E é na lata, né? É na lata, cara. O Lobato não tem essa de velado, né? É direto e na lata. Bem, ela fala assim, né? Que hoje qualquer gato vagabundo come um rei, um general, um sábio, um prefeito, com a mesma facilidade com que antigamente o Manchinha comia baratas. Temos, pois, que nos defender. Né? Hoje qualquer vírus aí tá matando rei. Todo prefeito, mundo, né? Todo mundo, né? Não escolhe classe social. Uma nova realidade, né? O Visconde, como ele não era... Eu tenho mais coisas interessantes aqui, mais correlações muito boas. O Visconde, como ele não era agente, né? Ele era sabugo, ele não ficou reduzido. Ele ficou um gigante. E a Emília encontra o Visconde, sabe? E aí, ela fala assim, Visconde, você sabe que a Emília, ela quem domina o Visconde, né? É uma outra característica também que o Lobato faz nessa dupla Emília e Visconde. O Visconde, ele é o intelectual e tudo, é o sábio. Mas, como diz o Lobato fala que o Visconde é um ratê. A ratê é um perdedor, um loser, sabe? Ele é tudo isso, mas a Emília sempre manda nele. A Emília sempre ganha dele na esperteza, na inteligência, sabe? Na praticidade. Então o Visconde surge e a Emília trata logo de morar na cartola dele, sabe? Que ela fica sendo assim meio como se fosse o cérebro dele, ela manda nele, porque agora ele é um gigante, né? Ele é o rei do mundo. E ela fica morando na cartola dele. Olha aqui a Emília. Uau! Que ela fez na cartola dele. Essa é a ilustração do J. Campos, avô da Cléo Monteiro, né? Eu acho que a Cléo está online, do Jurandir Campos. Olha que legal, né? Então, e ela manda pôr uma plaquinha aí, Sítio da Emília. É o site, né? O site dela, né? Boa. Visconde Cala a Boca. Então, daí de cima ela vai comandando o gigante. Essa é a capa do livro, essa aqui é a primeira edição. Né? Nossa, que legal. A maior reinação do mundo. Bem, maravilhoso. Aí, com essa do Visconde, eles vão visitar. Aí a Emília fala para o Visconde, né, que ela fez isso e tudo, acabei com o tamanho e fiz muito bem. Ela tinha uma dúvida, ela também tinha crise de consciência. Ela fala, pô, mas está morrendo tanta gente porque eu acabei com o tamanho, né? Pessoas
estavam no trânsito, né? Pessoas, ela lembra assim que tinha guerra lá na Rússia, as pessoas morreram, né, no frio porque perdem a roupa, né? E tudo. Ela fica com uma crise de consciência, mas ela também acha que não precisa de ser tamanhudo, sabe? Que os insetos vivem muito bem, que é menos espaço, sabe? Em Menos equilíbrio. peso. Então, ela fala assim com o Visconde, olha, porque o Visconde questiona, né? Ele, como sabe tudo, ele questiona, dá uma meio madura nela, assim, tudo, apesar de que, no fundo, ele concorda com as argumentações dela. Ela fala assim para o Visconde, pois acabei com o tamanho e fiz muito bem. Para que esse trambolho do tamanho? Não há tantos e tantos milhões de seres que vivem sem tamanho? Tamanho é atraso. Quer uma coisa mais atrasada que um brontossauro ou um mastodonte? Puta argumentação, né, meu? Não é? Pois é. Pra gente que é designer, né, Marcelo? Nossa. Você que lida com espaços, né, no seu projeto. Cara, e é incrível essas relações, né? Os achismos, isso, trazendo um paralelo do que ela fez a comparação. Hoje, né? O que a gente está vivendo? As casas enormes viraram maiores ainda ou menores, né? Ou ela é tão mal configurada que eu me sinto tão mal dentro dela que, porra, todo conforto modal ali já era, né? Que massa essa relação, hein? Então, e aí ela passa, ela vai visitar o mundo, né? Ela vai correr o mundo com o Visconde para ver como que está acontecendo no mundo. E aí tem coisas muitíssimo interessantes. Com o pó de pilim-pim-pim, né? Eles vão primeiro à Alemanha. Uau, né? Eles vão à Alemanha, em plena guerra. Jogar pilim-pim-pim no Hitler, hein? Eles querem ver como é que tá a coisa lá, né? E aí eles encontram em Berlim, encontram só uniformes, né? Fardas vazias, né? De soldados, capacetes, carros de guerra batidos, jipes e tudo batidos, né? E aí eles chegam até o palácio do governo, onde mora Slobodan, né? Onde mora o grande ditador. Olha só. E aí eles começam a procurar. Aí o Visconde fala assim: essa sala aqui deve ser do grande ditador. Aí a Emília fala assim: vamos procurar ele. Ela gosta de botar o dedo, né? Vamos cutucar mais, né? E aí eles começam a procurar por Hitler e pelo Estado-Maior, né? Então, eles vão procurando os buraquinhos, sabe? Nas frestinhas, assim, e o Visconde cutucando com um pauzinho. para desintocar eles, sabe? E aí tem lá todo o Estado-Maior alemão, sabe? Dentro de uma gretinha, dentro de uma frestazinha, um buraquinho. Aí o Visconde cutuca eles com um pedacinho de pau e tira todo mundo. Ele vai assim, pô, como que vamos reconhecer o Hitler? Como vamos reconhecer o Hitler? A Emília fala assim, é fácil, é só ver o bigodinho. O que tiver bigodinho é ele. Simplicidade, né? Aí o Visconde acha, esse aqui tem bigodinho. E era o Hitler. Olha. A Emília de cima da cartola do Visconde fala, traz ele aí. O Visconde pega o Hitler, aquela coisinha insignificante, e leva até a cara da Emília, e a Emília passa um sabão no Hitler. Desejo de uma humanidade inteira, né? Ela dá uma descompostura nele e ela fala assim, quer ver? Olha só que interessante. Encontraram Hitler. E Emília diz para Hitler, viemos dar uma vista de olhos pelas Europas e o acaso nos largou nesta Alemanha de Vossa Excelência. Mas estou admirada do que vejo. Esperei encontrar o grande arsenal das ditaduras, dando tiros de canhão e espirrando fogo. E o que no próprio palácio do grande ditador eu vejo são montinhos de farda vazios e arianos insetiformes. Tímidos, nus, escondidos pelos campos e vãos e frestas. O que foi que aconteceu, Excelência? Aí ela ameaça o Hitler, fala, olha,
se eu só volto o tamanho se vocês se comportarem, se vocês e todos os outros homens de guerra se comportarem, se prometerem que vão fazer paz, viver em harmonia, igual as abelhas e as formigas, e aí eu posso fazer isso. Aí o Hitler quis argumentar, sabe? Ele quis falar alguma coisa, aí fala assim, não diga nada. Olha só. Não diga nada, meu senhor. Já houve falação demais. Quem fala agora sou eu. Nossa. É quase que uma inversão, né? De tipo, a mãe botando toda a molecada junto, falando, olha aqui, ó, a partir de agora é assim que vai cantar, né? Olha Cara, que maluco, hein? cara, que falta faz Cara, a Emília hoje, não? Você não acha que a que Emília faz falta mente, hein, meu? hoje? Não, é não. Para ela falar para alguns, olha, cala a boca. Você já, quem fala agora sou eu. Nossa, cara, a voz da Fica população, calado. né? Oi? É, você já fez, no Oi? seu momento, você já usou da pior forma, né? Vamos Pois é, abrir para pois outras é. possibilidades. Já teve falação demais, né? E aí eles vão a Tóquio, né, que também era outro membro do eixo, né? Encontra lá o grande imperador, filho do sol, escondidinho numa tampa de caneta. Ele estava escondido porque é igual a minhoca. Ele estava escondido porque o gato imperial queria comer ele. E aí eles vão até a Rússia, onde estão todos mortos, os soldados todos mortos, né? O Hitler, um ano atrás, tinha invadido a Rússia, né? E tinha dado errado. E agora, Marcelo, uma coisa muito interessante para eu encerrar aqui as relações da chave do tamanho, uma coisa muito interessante. Eles vão nos Estados Unidos. O Lobato, ele foi adido cultural, adido comercial do governo Washington Luiz em meados dos anos 1920. Inclusive, em 1929, ele perdeu tudo que ele tinha no crash da Bolsa de Nova York. Nossa, é mesmo? Perdeu tudo, é. Mas ele era um grande admirador dos Estados Unidos, da evolução, do progresso americano, sabe? Inclusive, quando ele volta de lá, ele volta querendo produzir ferro no Brasil e petróleo. Ele sonhava... Empreendedorzaço, né, meu? Isso é uma das, dos vieses muito fortes dele, né? Ele sonhava com um Brasil potente como os Estados Unidos, entendeu? Esse era o grande sonho de Lobato. E mais, porque ele queria ganhar dinheiro com o petróleo, cara. Ele fala para o Anísio Teixeira, que era um grande educador, fala assim, Anísio, quando nós ficarmos ricos com petróleo, nós vamos fazer escolas exemplares. Ele queria, cara, ele tinha um grande projeto de educação, sabe? E queria fazer escolas exemplares com dinheiro do petróleo, tudo. Era um visionário, cara, um visionário. Mudança pela educação. Ele era muito admirador dos Estados Unidos, inclusive do Walt Disney. Ele cita aquele desenho animado Fantasia, ele cita mais uma vez aqui na chave do tamanho. Sabe? E aí, a Emília e o Visconde vão para os Estados Unidos para ver como é que está lá. Eles vão especificamente na Califórnia. E aí eles se deparam lá. Olha só, o Lobato pôs lá nos Estados Unidos uma nova sociedade começando, sabe? Já dentro da nova realidade das pessoas pequeninas. Então, lá está começando uma sociedade que é dirigida... Olha que coisa interessante. O Lobato coloca o cientista à frente de tudo. Isso te lembra alguma coisa atual? Imagina. Não? Ele Imagina. põe um achismo, ele põe um cientista à frente da coisa, do projeto. O cientista, o Dr. Barnes, da Universidade de Princeton. Esse cientista, ele dirige uma cidadezinha, uma população que está se formando dentro de um balde, a Pale City, dentro de um balde que eles estão se formando. Uma sociedade completa que está se formando completamente sustentável. Olha isso, Marcelo. Em 1942, que visão. 1942, o Lobato falando de sustentabilidade, de nova sociedade, de um novo jeito de pensar. Então, essa Pale City, a cidade do balde, eles usam papel machê como cimento, usam os besourozinhos como meio de transporte,
usam. Olha que legal. Tem até um bate-papo muito interessante entre o Visconde e a Emília, porque esse pessoalzinho, eles colocam ao sol para secar as minhoquinhas, sabe? Minhocas, eles se alimentam de pele de minhoca e tudo. Então, eles reaproveitam cascas de besouro como talheres e tudo. Então, Design vernacular. uma sociedade completamente sustentável, sabe? E aí a Emília e o Visconde saem de lá muito admirados, né? E é interessante o Lobato colocar esse porvir nos Estados Unidos, né? Ele admirava muito os Estados Unidos. Bem, como a história termina? Aí, depois desse passeio, a Emília e o Visconde voltam para o sítio. A Emília, eles continuam na dúvida, né? O Visconde sempre conta argumentando que as coisas tinham que voltar, o tamanho tinha que voltar. E aí eles resolvem fazer um plebiscito lá no sítio. E aí no plebiscito, a volta ao tamanho ganha, pela contrariedade da Emília, né? Porque ela queria continuar tudo pequenininho. O voto que foi decisivo foi o do Visconde. A Emília, quando ela percebeu que o voto decisivo seria do Visconde, ela falou, tá no papo, né? Porque o Visconde... Já vou manipular, né? Tanto que ela fala assim, nós votamos para continuar pequeno. Ela fala nós, ela e o Visconde, entendeu? O Visconde reflete tudo e fala, não, volta ao tamanho. E aí eles vão lá na casa da chave, o Visconde, né, como era grande, ele liga a chave de novo do tamanho, e aí as pessoas voltam. E tem cenas muito engraçadas, tipo a tia Anastácia acha o Coronel Teodorico pelado, dentro do guarda-roupa, né? A vida como ela é. Quando era pequenininho, ninguém tinha vergonha, né, da nudez. A vergonha está relacionada com o tamanho, né? Bem, essa é a chave do tamanho, de 1942. Maravilhoso, né? Maravilhosa essa relação aí que você está fazendo, cara. Espetáculo. E o mais louco, né, que se olhar, foi feito ontem, né? E a gente não evoluiu muito até hoje, né? É muito triste, então, muito triste. Mas como escreveram aí, temos que lutar por mais Lobatos no país, né? Eu li aqui. Lindo isso. Que visão, né? O Lobato, às vezes ele é incompreendido, né? Mas é porque as pessoas precisam ler o Lobato, né? Às vezes as pessoas falam de orelhada, assim, precisa ler o Lobato. Tanto a obra infantil quanto a adulta. Um grande escritor, um grande brasileiro, um grande homem. Puta visionário. Você estava falando aí Bem, que está aqui atrás é uma parte, seu pequeno acervo, né? Da minha lobatiana, né? Que eu venho colecionando há mais de 20 anos que eu venho colecionando Lobato, né? E de uns 10 anos para cá, colecionando mais sistematicamente e tudo. E tem bastante raridades aqui, coisas bacanas e tudo. Como eu pesquiso os ilustradores de Lobato, os primeiros ilustradores, né, que vão de 1918 a 1948, que foi o ano da morte do Lobato. Como eu pesquiso, então, para mim é muito importante ter o livro em mão, sabe? Olhar a ilustração mesmo ali, não através de imagem, tudo. É importante que eu olhe com lupa e tudo, veja a técnica. Então, eu tenho também alguns originais desses ilustradores que eu consegui. Tem alguns originais do Lobato, do próprio Lobato, que o Lobato pintava, né? Ele pintava e desenhava. E até muito bem. Ele queria ser artista plástico, né? Ele queria fazer belas artes. Mas o avô, que era o Barão do Café, né? O avô não deixou. Aí ele foi fazer direito, né? Ele cursou a Faculdade de São Francisco, né? Estou no doutor. Que bacana. Eu tenho uma questão, acho que nós temos quase 10 minutos só. Pô, a gente vai ter que marcar outra, hein, cara? Tô vendo que... Só falta já estamos, tá vendo? Acho que 10, 15 minutos no máximo. Perguntaram aí, que eu acho que é pertinente, a relação do Lobato com os modernistas. Sim. O Lobato teve isso é um pouco problemático e talvez esses minutos aqui não dê para isso.
Há uma percepção do Lobato ser um reacionário e tudo em relação aos modernistas por causa da crítica que ele fez a... Oh, meu Deus, não é a Tarsila da Manaus, a Anita Malfatti, a exposição da Anita Malfatti. Suscitou muita discussão. Existe um livro que se chama Um Jaca no Vernissage, eu fiquei aflito agora com o tempo, me fugiu o nome. Mas o Lobato, a relação dele, por exemplo, com o Oswald de Andrade, com o Mário de Andrade, o próprio Oswald de Andrade, que era da semana de 22, você vê, o Lobato lançou o Urupês, seu livro de contos, em 1918. E o Lobato é modernista, ele é antropofágico, em 1918. Total, né? Total. Ele apenas não participou da semana de 22. Mas o próprio Oswald de Andrade fala que Lobato é o primeiro modernista. O Oswald de Andrade admite isso. E eles tinham relações cordiais e tudo. Eles se relacionavam e tudo. O que ficou marcado foi essa crítica que ele fez à Anita Malfatti. E que ele tinha lá as suas razões, sabe? O Tadeu Chiarelli. O Tadeu Chiarelli escreveu Um Jaca no Vernissage. E ele aborda justamente a relação do Lobato com os modernistas, e especificamente esse episódio com a Anita Malfatti. E o Tadeu Chiarelli diz que o Lobato, se na época do Lobato, se ele não podia ser crítico de arte, ninguém mais tinha condições, sabe? Se havia alguém naquela época que tinha condições de ser crítico de arte, era o Lobato. Então, caramba! Porque ele lutava por uma arte sem uma pegada cubista, sem a pegada vinda do estrangeiro, sabe? Ele gostava muito do naturalismo brasileiro. Uhum. Então, como do Almeida Júnior, por exemplo, que fez sim. É um Fantástico Lobato também. que eu gosto muito, e através do Lobato eu aprendi a gostar mais ainda dos naturalistas. Tem um ilustrador que é interessante, ele é francês, o Jean Villain, mas é o que mais se alinha. Ele é francês e ilustrou Lobato. Ele veio para o Brasil para pintar cerâmica em Porto Ferreira. Olha! E aí ele acabou ilustrando Lobato. É um dos grandes ilustradores, é um dos meus preferidos, e também era um dos preferidos de Lobato. E ele tem um brasileirismo, ele se alinha muito com o naturalismo, sabe? Ele põe bananeira nas ilustrações dele, põe sempre o mastro de São João, o Pedrinho descalço, sabe? Um moleque descalço e tudo. Que legal! Então tem uma relação aí, sabe? Tem uma pitada do naturalismo aí. Bem, é um papo longo essa relação do modernismo. Foi só, na verdade, a gente está lançando uns teasers para um papo mais aprofundado aí, que nós vamos percorrer outras redes, etc, né? Cara, só para a gente tem mais uns 10 minutinhos aí, tem uma coisa que eu queria ver, que você pode até comentar com a turma, né? Que você está trabalhando aí na ilustração do centenário da Narizinho, né? Você está trabalhando aí, como é que é isso? Conta um pouco. A Narizinho, ela nasceu em 1920, né? Com o lançamento da Menina do Narizinho Arrebitado. Essa aqui é a primeira edição. Que lindo! Foi lançado... eu não vou tirar do plástico, que está meio vedado. Foi lançado uma edição facsimilar dele, sabe? Pelo José Mindlin. Essa aqui é a edição facsimilar. Essa aqui é de 1982. Né? Edição facsimilar. Mas essa aqui é a de 1920. Essa aqui é a primeira edição mesmo. Uma preciosidade, assim. Foi aqui que nasceu o Narizinho e toda a turma do sítio, né? Então, ela está fazendo 20 anos esse ano. E aí tem uma editora daqui de São José dos Campos, que é do amigo Aloysio, né? Aloysio Melo, da Tachyon, que nós fazemos uma edição especial aí com a comemorativa, né? O centenário Narizinho, e ele me propôs um desafio se eu queria ilustrar. Nossa! Eu sou um bissexto, né? Eu sou um desenhista bissexto. Eu tenho desenhado só para os projetos de design, né?
Mas eu topei, achei super interessante tudo. E aí eu tenho feito. Eu quero dar algum. Eu tenho trabalhado com colagem e resolvi trabalhar à mão mesmo, com lápis de cor e tudo, sabe? E, e tem muito assim a ver com a minha referência iconográfica assim, de criança e tudo, sabe? Daqueles adesivos antigos, daqueles decalques. Decalque. Decalques e tudo, eu tô buscando tudo isso. Em especial a tia Anastácia, sabe? A tia Anastácia, ela é sempre tratada com muito caricatura, sabe? Eu tô fazendo ela sem ser caricatura, sabe? Teve um ilustrador que fez isso, que é o Rafael de Lama, um ilustrador argentino. Foi o único que tratou a tia Anastácia sem ser de uma maneira caricatural, sabe? Que ela é mais negra mesmo, assim, afrodescendente e tudo. Eu estou pensando assim. E no sítio, né, eu não estou deixando de pôr o mastrinho de São João, né? Eu sou fã de São João. O clássico. Tem que ter o mastro de São João, né, cara? O Lobato fazia, ele cuidava do mastro de São João, de verdade, sabe? O avô dele comprava. É mesmo? O Lobato põe muito da vida dele, né, na literatura. Tem muitas coisas da vida dele. Então, esse é o trabalho. Um trabalho também que eu tenho desenvolvido, que relaciona com o Lobato, que me dá muito prazer, é a pesquisa iconográfica para Globo Livros. Né? A Globo Livros tem uma coleção muito bacana. Deixa eu pegar um aqui. Esse aqui, essa coleção da Globo Livros, sabe? Em que ela, o pessoal chama até de clássico, né? Porque resgata as antigas ilustrações, justamente as ilustrações que são do meu período de pesquisa, né? Então eu faço para essa coleção, faço a pesquisa iconográfica e faço textos que vão no final do livro. Bacana que são textos assinados e tudo. E eu até já fiz o texto para a Chave do Tamanho, né? Já foi publicado. Que chama Quando a Emília Virou Gente. E atualmente eu estou fazendo isso também para a Editora do Brasil, que ela vai lançar agora uma coleção lobatiana com ilustrações da Raquel Matsushita, que a Raquel Matsushita é uma craque, as ilustrações são lindas e está na boca do forno aí para sair. Aí eu fiz os textos também. Que bacana. É um alento, assim, né? É um hobby legal, assim, também, né? Isso que eu ia falar, né? Porque a empolgação que você fala, eu já era fã, seu fã, já, puta, fiquei mais ainda, mas parece que você fala, pô, então você tá no esquema do livro, né? Não tem muito o que fazer, né? Cara, você tem coisa para burro, e como é que você consegue conciliar, né? Essa relação? Liga para você tá, peraí, tô vendo aqui, meu... É muito legal, né? Essa válvula de escape e uma produção intelectual fascinante, né? Sim. Os livros, eu sempre vivi entre livros, né? Desde a pré-adolescência, eu vivia na biblioteca lá da minha cidade. Livro é o meu habitat natural. Sabe? Nem é trabalho, assim, é um grande prazer, né? A gente tem um grupo que chama os Pica-Paus, que são estudiosos de Lobato, né? E sempre que eu posso também eu colaboro com imagens. Eles são grandes pesquisadores, grandes pesquisadores, só renomes. E eu colaboro no que posso aí em relação a imagens, a primeiras edições e tudo. E é um prazer colaborar e ter a oportunidade de mexer nos livros. Igual essa que você me deu aí, né? Porra, e o fascinante agora, pô, a gente já trabalha junto aí mais ou menos uns 10 anos, né? Produzindo coisa, a gente já fez alguns trabalhos, eu no tridimensional e você desenvolvendo as marcas, né? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Nasceu tudo junto. Aí eu vejo que, pô, e já tinha contratado outros profissionais, mas é incrível a questão, né, dessa tua imersão na literatura, a diferença que faz no resultado de um trabalho de branding, de design, que é muito legal, né? Você fala, as coisas que vêm do Magno, você fala, meu, são matadoras, não preciso puxar seu saco, né? Mas, pô, você vai buscar nos meandros, assim, que é esse mesmo olhar refinado que você tem e captou isso dos livros, né? Porque não é só ferramenta, os softwares, etc., ou
cara, são olhares, assim, que isso eu É. acho que é um puta do valor. Aí é legal ser Pode raiz, ser, né? Marcelo. Eu acho. Pode ser, cara. Eu Estamos fazendo analogia gosto. agora nesse sentido, né? É. Cada É muito projeto, legal. cada projeto de design eu gosto de mergulhar mesmo na coisa, sabe? Aprender, porque, pô, é a parte boa da coisa, né? É você aprender. Total. Eu gosto muito de sair pra rua, sabe? Fui fazer a marca do Museu do Folclore, aí fui lá, fiquei um tempo no Museu do Folclore, sabe? Que- E Outro já dia que a você falou, boneca. Ah, eu te liguei, eu estou na imersão, né? Eu falei, pô, então põe a máscara. Aí você tirou uma foto, você tava mesmo. Eu falei, putz, eu tava mesmo, eu tava no você pontinho tava no de. supermercado fazendo Eu pesquisa de tava. embalagem, né? Mas mascarado, para É, ninguém ver. é, aham, Cara, fascinante, isso é muito legal, né? Acho que é uma grande diferença, assim. E outra, para o trabalho do designer, que tem o papo muito forte do storytelling, cara, você beber na fonte, né, dos ah, livros, sim, né? sim. Isso é muito Aham, legal. Porque sim. vira as modinhas, né, da atualidade. Ah, Uhum. curso de storytelling. Tá, meu, mas todo mundo já aprendeu É, storytelling. Ele contou historinha, né? Era uma vez, é, né? Once upon a time. E a gente não consegue desenvolver. Então, puta, isso que você faz é fascinante, cara. Sai, vira fácil, né? Fica fácil é. E depois de traduzir. que o cliente, depois que você apresenta para o cliente e mostra para ele o caminho que você traçou, o caminho criativo, ele entende e valoriza muito mais, sabe? Ele entende o que é marca, né? É tanto que eu não apresento duas opções para um cliente. Eu não Eu falo, sei. a marca pode ser essa, mas pode ser Eu essa acho. também. Isso não Sim, existe. sim. Mas eu mostro para ele por que que é aquela, sabe? Qual o caminho que eu fiz de pesquisa e por que que eu cheguei naquela. E provo para ele que funciona e tudo, e mostro para ele que funciona. Então, isso é importante. Tudo isso vem por causa do mergulho, né? Com certeza. Né? Ah, E a gente está vivendo, né? Vamos fazer um rufem aos tambores. Eu estava em reunião com o Thiago aqui antes de você entrar. Estamos chacoalhando umas novas coisas aí, né? E eu agora virei cliente do Máquina, né? Estamos co-criando. opa, Cara, é maravilhoso, maravilhoso. O é, resultado é fascinante dessa, sim, né? Quando a gente brinca lá que é estratégico e é matador, né? Você lança é, uma história e traduz. Então, é. são coisas que virão aí no rufem os tambores, né? Mas, man, Isso. tem mais 2 minutos aí. Vamos fazer o Ah, wrap-up do negócio, mas vamos deixar já, ó, sabor de quero mais. Isso é uma parada que nós vamos fazer, ah, eu, né? Fiquei ah, muito feliz aí de compartilhar um pouco, aprender pra caramba com você aí. Agradecer a turma que entrou, altíssimo nível, os conhecedores do Lobato aí, né? Que estavam, legal. que estão aí, tinha uma turma boa. Vai ter, acho que essa live vai estar pendurada. Um tchau para Rafael. Bel aí, Pô, muito que é a obrigado bisneta do pela Lobato. audiência aí, né? E contribuição. Ela escreveu bastante coisa ali, foi bem bacana. Pô, sem palavras, cara. Estou muito feliz. Aham, Muito feliz. Espetacular. ok. Faz um fechamento aí, Também. filho. Falou. Um abração. Brigadaço, sucesso aí, tamo Abraço. junto. E Abraço vamos para para a todo próxima, hein? mundo. Até mais. Próxima live. Agora tem que ser uma de Opa, 1 hora e meia, novidade. assim, com capítulos, né? Ó, Newton, Escolhe um tema e vamos embora. com certeza. O Muito Lobato legal. é infinito. É Falou então. infinito, atualíssimo. Obrigado, meu Falou então. querido. Fica na Obrigado eu, paz aí. Marcelo. Obrigado, Abração, pessoal. cara. Tchau, Obrigadão, viu? pessoal. Que Abração. isso. Tchau. Tchau, tchau.